É? Cara, eu só realmente me guio pelo que eu acredito que é certo, velho. Nesse sentido desse discurso. Não tudo na minha vida, né? Que eu não sou perfeito. Mas nesse Uhum. sentido aí, cara, eu só tô preocupado em falar o que eu realmente acredito, cara. E eu realmente acredito que o Xandão é o homem da ordem. E que tá todo mundo feliz, tá todo mundo muito bem, cara. O Bolsonaro vai ser preso, tu vai ver, não vai acontecer nada. Os bolsonaristas vão ficar quietos. Não vai acontecer nada, não vai ter guerra civil, não vai ter nada, 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 nada. Vai todo mundo ficar bem, cara. Tá todo mundo muito bem, cara. Tá todo mundo ganhando cargo, tá todo mundo ficando mais poderoso. Não tem ninguém mal no Brasil, cara, na política. Tá todo mundo no establishment rico pra caralho, com poder pra caralho. Sabe por quê, cara? Hum. Tudo que o Xandão tá fazendo, um dia o Xandão vai se aposentar, cara. Um dia o Xandão só vai se aposentar e vai entrar outra pessoa lá. A briga agora não é se o Xandão tá certo ou se o Xandão tá errado, ou se vão parar o Xandão. Ninguém quer parar o Xandão. Todo mundo tá pensando em quem é o próximo que eles vão botar lá dentro. Quem é que vai herdar a cadeira do Xandão quando o Xandão sair? Quem é que vai ser o próximo cara que vai exercer essa força? Essa é a dúvida. Todo mundo que acha que a preocupação é além disso tá enganado. As brigas são por isso, cara. Quem vai ser o próximo, quem vai ser o substituto do Alexandre de Moraes? E a Cara, eu briga na concordo. academia hoje é essa. Quem vai substituir o Xandão? Não, tu imagina os grupos de advogados do Estado ou advogados de partido, como eles devem estar já se degladiando para pegar um assento no Supremo, na verdade, né? Sempre Não, assim, não né? só isso. Tipo, tu não viu não que um juiz recente fez com o Monark e falou que o Monark tem que pagar 4 milhões por Eu causa vi, daquela aham. foto? Então É ridículo. tá todo mundo muito bem, Igor. Todo mundo, cara, para pra pensar comigo. Qual é a maior classe antiga do Brasil? Advocacia, direito. São os caras mais antigos aqui do Brasil. É, e deixa eu só complementar a tua Pode fala. A falar. OAB, ela é o único, é um cartel legalizado na Constituição, né? É uma reserva Uhum, de mercado legalizada, que eu pago a OAB para ter uma reserva de mercado, né? Uma sim. anuidade para isso, né? Só para isso. A OAB tá excelente, tá muito bem, obrigado, porque o Xandão tem OAB, foi formado, é advogado brasileiro. Os advogados brasileiros estão cada vez mais conformados com as coisas que o Xandão faz, estão cada vez mais tranquilos com isso. Tá todo mundo mais tranquilizado. Pode ver agora, o Bolsonaro não fala mais do Alexandre de Moraes. O pessoal, até nos Estados Unidos, o filho do Bolsonaro ficou com medo de falar o nome do Xandão, cara. Tu viu isso? Vi. O Carlos, eu não sei se é Eduardo, se é o Carlos, eu sempre me confundo. Mas ele foi lá e ele tava conversando com aquele repórter lá americano e ele não falou nada. Sim. Ele falou assim: ah, tem um cara lá. O cara tava nos Estados Unidos, cara. Tu tem noção disso? Ele não se sentiu protegido nem nos Estados Unidos. Tem um cara lá no Brasil que tá fazendo umas coisas lá. Ele não se sentiu protegido, dado o fato que se o Xandão tivesse, baseado nessa fala, feito alguma coisa, o Xandão ia criar uma crise diplomática. Se ele pega uma fala do Tucker do, do Bolsonaro no Tucker Carlson e ele coloca essa fala como objeto de um inquérito, isso ia criar uma crise diplomática. Providente, né? A população americana ouviu isso, não viu nada demais, mas o Xandão viu. Entendeu? Cara, eu vou dizer pra você assim, tá, todo mundo é cético quanto ao sistema. Eu sei que o Eu não sistema sou é... cético, eu sou bem dogmático. Sou de diga passagem. Não, cético quanto à funcionalidade do que era esperado em garantir certos direitos individuais, na verdade, né? Que só é letra morta, como dizem assim, né? No juridiquês, assim, né? Você sabe quem que disse isso, né? La Quem? Salle, socialista, safado. O foi La Salle. Então, o La Salle tava certo? Se fudeu, ele tomou no cu, foi malgado. Veja. O La Salle, ele falou isso porque ele considerava que isso era excelente para ele. Ele falou isso como um método. Como algo que ele ia se usar. Uma constatação. Da qual ele tentou se usar por toda a sua vida. Não, sim, mas Que assim, é o a La mesma Salle... constatação que o Xandão tem. Ah, É, Só mas que o no La... caso dele tem um plus. É a letra morta, mais a minha opinião.
Não, sim, porque ele realmente tem o poder para isso, né? Transformar a letra morta em letra viva de acordo com a discricionariedade dele, na verdade, né? Sim. Mas a questão é assim, o que esperar então do sistema jurídico brasileiro a longo prazo, se não mais decadência, mais autoritarismo, Na assim, né? verdade, eu acho o contrário, Igor. Assim, no sentido que as pessoas estão tratando, que é a democracia, o que as pessoas acreditam que é um modelo democrático, nós estamos cada vez mais perto de um modelo democrático idealizado. Tu acha que a gente Esse é o tá mais perigo. perto? A gente tá? A gente objetivamente tá. Vamos ser muito sinceros. Tirando. Todo mundo acha, tirando os bolsonaristas, óbvio, e alguns outros poucos, todo mundo acha que o Bolsonaro foi um grande mal. Tanto é que foi justamente essa junção que fez o Lula ganhar. Todo mundo acha que o Bolsonaro é um mal que tem que ser extinguido. Inclusive, os próprios ex-bolsonaristas acreditam nisso. Então tu vai ver os próprios ex-bolsonaristas falam o quê? Que o Bolsonaro foi frouxo, que o Bolsonaro abandonou, ameaçou gente, blá blá blá, pipipi, popopó, e aí por diante. E o que foi que o Alexandre de Moraes fez? E concretamente, o Alexandre de Moraes, ele atacou um grupo, foi pra cima de um grupo, que até mesmo dissidentes desse grupo apoiam que o Bolsonaro cria e tem uma seita em torno dele. Isso é uma crença geral que a gente tá cada vez mais ficando forte aqui no Brasil. A posição bolsonarista, a não ser a base fixa bolsonarista, que é realmente estranha. Se você for olhar de perto, a base bolsonarista é realmente muito estranha. Não quer dizer que essa estranheza da movimentação bolsonarista justifique o que o Xandão está fazendo de forma válida, justifique no sentido, se a gente for tratar como libertário, isso não justifica de maneira alguma, mas cada vez mais está crescendo o espírito de uma percepção democrática do Brasil que se assemelha com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está perseguindo os dissidentes com aquele trauma da ditadura militar, que é um trauma vívido e forte no Brasil, que há anos é contado no Brasil. Então as pessoas acham que ao combater o Bolsonaro, elas estão combatendo a ditadura militar e o espírito da ditadura militar, do totalitarismo brasileiro. E nesse sentido, acredita-se que está se aproximando cada vez mais de um sistema democrático que as pessoas acreditam que é um sistema democrático. E o que elas acreditam que é o sistema democrático? Todos aqueles que são adversários meus não podem, serão caçados. Todos os meus adversários serão caçados e presos. Todos aqueles que não estiverem dentro dos precedentes democráticos vão ser caçados e tirados do discurso público e presos. Essa é a crença democrática. É só de pegar modelos o modelo dinamarquês, os modelos dos países lá... Esqueci o nome daquela porra, daqueles vikings do caralho lá. Nórdicos. Os países nórdicos e os Estados Unidos, que são usados como referência para a Agenda 2030. Todo mundo vai ter que se encaixar. É que você não precisa, o Memento você não precisa nem falou. falar dos países democratas socialistas lá. Você pode pegar o clássico modelo democrata da Revolução Francesa, como pregoado por Rousseau, na verdade, né? Que sempre foi um tipo de religião civil que pregava a inserção do indivíduo e a exclusão daqueles que eram dissidentes, ou a reeducação daqueles que eram dissidentes à vontade geral da nação, na verdade, né? E nisso o Xandão, ele é perfeitamente democrata. É por isso que eu nunca fui muito a favor de democracia, na verdade, né? Mas sim, o Xandão, ele parece que está querendo encarnar esse espírito democrata que vai... Ele tem uma palestra que ele deu na USP faz o quê? 3 semanas, um mês? No qual ele fala que o povo teve uma lavagem cerebral, esse é exatamente o termo que ele usa, que ele fala que o povo ele não soube escolher democraticamente porque eles foram enganados por extremistas de direita, portanto uma lavagem cerebral, e logo o TSE, o Xandão, tem o dever de guiar o povo ao qual seria a opinião e a escolha eleitoral democraticamente correta, né? E para eles isso não é nenhum tipo de autoritarismo. Para pensar. O espírito da lei, o espírito do Constituinte. Quem define qual é o espírito do Constituinte? Você precisa entender só o seguinte. Todos esses sistemas, eles tinham uma noção, até mesmo no duplo pensar, até mesmo no 1984. Eles tinham a noção de que eles estavam fazendo algo que era uma subversão do sistema. O Xandão, ele tem a convicção de que ele está fazendo, que ele é o próprio sistema, que há uma relação de identidade entre as opiniões daqueles 11 homens
e, propriamente dito, o que é o espírito constituinte. Esses homens, eles estão nesse sentido, é o que eu falei, são os 11 homens mais livres do mundo. Os únicos 11 homens livres. Porque esses homens, eles de fato têm uma relação de identidade. O que tem relação de identidade, pessoal? É literalmente ser. Eles são a representação do povo. Lembra quando vocês estudaram na escola de Rei Divino? Que o rei era Deus? Nesse sentido, esses 11 homens, eles são o espírito dos nossos tempos. Eles são Deus. Porque só Deus poderia encarnar esses princípios. Entender o que o povo realmente quer. Não o que ele diz que quer. Não o que... Veja só. Nós dizemos que uma criança, quando ela diz que ela quer alguma coisa, ela não sabe o que ela verdadeiramente quer. A distância entre nós e o Xandão é tão grande quanto a distância de um servo e seu Deus e a distância de um bebê e sua mãe. Se a sua mãe move ele para lá e para cá, o Olavo diz isso na teoria do estado dele. Se a mãe move ele para lá e para cá, ela não está sendo autoritária. Gente, que conceito é esse de autoritarismo para a mãe? A mãe não é autoritária, e a mãe move para lá e para cá a criança. O tempo inteiro, já repararam nisso? O tempo todo. Tá movendo a criança. Tá alimentando ela contra a vontade dela. Tá vestindo ela contra a vontade dela. Nós, pro Xandão, somos a mesma coisa que a criança, que o bebê. O Thiago Moura Popai, ele me fez questionar tudo o que eu tô fazendo aqui. Ele disse mais um canal de bosta se vendendo no sistema. Eu tô me vendendo, porra! Puta que pariu, o que a venda de curso não faz. Eu tô me vendendo. Eu só quero dinheiro. Thiago Popó, se você souber quem tá com esse dinheiro, por favor, diga Alta Linguagem, procura no YouTube e tem o nosso canal. Cipodcast@gmail.com ou danielmiorimmorais@gmail.com pix, tá? Só mandar o nosso e-mail que a gente aceita, tá? Pode mandar lá. Mas tu entendeu isso, querido? Essa é a diferença perfeitamente. Tanto que isso explica a fala que ele acha que todo mundo que não votou segundo o que ele acredita sofreu lavagem cerebral e não consegue pensar por si mesmo, né? É um idiota que caiu numa corrente de zap de extrema direita e pronto, né? Não sabe mais pensar por si mesmo. Só o Xandão vai guiá-los à luz, assim, né? Mas as próprias pessoas acreditam nisso, Ig. O problema é esse. As pessoas não entenderam que quando... Por que elas votaram no Bolsonaro? Porque todas as vezes que se tem alternativas de soluções, por exemplo, de apresentações libertárias e de autonomia, isso é tratado como baboseira, utopia e coisa de criança. Porque a gente precisa votar e deixar na mão de determinados homens para que esses homens guiem os eleitores para um Brasil melhor. É a justificativa. As pessoas já acreditam nisso. A questão é que elas discordam do Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes está indo contra elas. Mas no senso geral, objetivo, eles concordam. Por isso que eles votam, por isso que eles elegem homens, por isso eles acreditam que o Bolsonaro ia mudar o Brasil e direcionar o Brasil para um mundo melhor. Um homem vai guiar as crianças para um mundo melhor. Sim, é aquela coisa de que você tem que acreditar que pessoas com poder estatal, mesmo que supostamente controlados por uma constituição, vão realmente mudar a sociedade e fazê-la melhor, no caso, né? É assim, se você participa da eleição, você aceita esse pressuposto, na verdade, né? Ou você não aceita a eleição, não vota e nega todo o sistema, ou você vai ter que aceitar em alguma medida, e você acaba aceitando em alguma medida a própria ideia do Xandão, né? E as práticas dele. Exatamente, mas exatamente o ponto meio do Miorim do libertarianismo. Sobre o libertarianismo. As pessoas, quando elas votam em alguém, e o problema é que as pessoas no Brasil, até as que são muito, digamos assim, as que estudam, não são tão bem entendidas desses assuntos, não entendem que o partido, a estrutura partidária e a estrutura democrática, ela já parte desse pressuposto. Ela já parte do pressuposto que os agentes que estão votando não são capazes, não são organizados, não têm consciência o suficiente, habilidade suficiente para exercer mudança no país. Então o pedreiro não consegue exercer mudanças porque ele não conhece o sistema, porque ele não sabe como é que funciona a política e assim por diante. E esses homens do partido vivem a vida dentro do partido para guiar esses homens que não sabem, mas percebem alguma coisa ruim no país. Elas vão lá e votam e elas concordam. A gente só tá falando aqui o que as pessoas já concordam. E esse é o mais assustador.
As pessoas estão revoltadas com o que eu não sei. Porque quando eu tô falando isso, o que elas vão falar? Vocês são vendidos. Ah, vocês deveriam ter votado no Bolsonaro. Ou seja, de novo, a transferência do meu poder pro Bolsonaro, do que eu sou capaz de fazer pro Bolsonaro fazer por mim e por nós o que nós não conseguimos fazer. Eu até acho, Maboro, não é às vezes eu acho que a pessoa não tem consciência disso, mas é que ela deve ver que, como tem tanto poder centralizado no ente do Estado, eles veem que a única maneira de tentar ter alguma influência para mudar isso é utilizando alguma parcela desse poder do Estado. Porque elas veem a alternativa que é o quê? Ou sair do país, ou fazer algum tipo de luta libertária, pegar em armas, qualquer coisa assim, que não é nada factível, né? Não tem muita opção mais assim, né? Tem bastante opção. Tem como as pessoas literalmente saírem completamente do sistema e viverem suas vidas. Deixa eu Off-grid falar e só tal, uma assim, mas, coisa, é. velho.